Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Eu sou Tabata Pote e esse é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No assunto do programa de hoje, a importância de um líder humanizado para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Fique com a gente, o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. No programa de hoje, nós recebemos a Antonella Sátiro, que é mentora de líderes, palestrante e autora do livro Líderes que Curam. Construa sua liderança do futuro com uma equipe motivada, engajada e de melhor performance. Antonella, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tabata. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso. Primeira pergunta que eu quero fazer é com relação a dois tipos de líderes, digamos assim, entre aspas, né? A gente costumava muito antes dizer chefe. E hoje as empresas, elas buscam mudar um pouco essa visão de chefe e falar líder. Qual que é a diferença? Bom, a diferença quando a gente fala de chefe é aquele líder, é aquele chefe que está muito preso no passado, que utiliza um modelo de gestão, comando e controle. O que isso quer dizer? Eu mando e você obedece. Esse é o famoso chefe, né? E todos nós já tivemos né? Todos nós já tivemos alguma experiência assim, com esses líderes que são comando e controle. E aí, quando você olha para o líder, qual que é a diferença? O líder, ele não está só focado nele, ele está focado nas pessoas ao seu redor. Então, esse líder que é mais empático, que observa mais, que percebe as pessoas, que lê esse ambiente, ele começa a desenvolver outras habilidades. E ele começa a colocar o ser humano no centro. Que colocar o ser humano no centro, o que é? Eu entender que cada pessoa que trabalha para mim, na minha equipe, é uma pessoa diferente. Tem os seus dons, as suas habilidades únicas. Então, eu não posso tratar a todos iguais, porque somos todos diferentes. Esse é o líder humanizado? Esse é o líder humanizado. É o líder que detém a empatia, a inteligência emocional, que sabe conversar com as suas pessoas, fazer perguntas e não presumir. O chefe, ele está muito conectado com essa presunção. Eu acho que você não sabe, então eu preciso te dizer como fazer. Agora, como que essa liderança ela pode promover um clima organizacional da empresa, para bem ou para mal? Perfeita a tua pergunta. O que acontece... desculpa. Fica tranquila, a gente corta, não tem problema, começa daí. Tá. Pode? Pode. Então, vamos lá. Faz a pergunta de volta, por favor. Vamos lá. 3, 2, 1. Como que a liderança ela pode promover um clima organizacional, seja para bem ou para mal? Então, a liderança pode promover esse clima organizacional muito bom quando ela detém essas características que nós acabamos de comentar. Se ela promove um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, para que elas possam falar o que elas pensam, esse clima sempre vai ser melhor. E o que é criar esse ambiente seguro? É quando eu, colaborador, vou conversar com o meu líder, eu trago uma ideia para você, eu trago uma melhoria de processo na nossa equipe e você fala algo para mim, mas isso sempre foi feito assim. Isso sempre aconteceu dessa forma. O que acontece comigo, tua colaboradora, se você falar isso para mim? Isso impacta em muito, né? Muito, porque numa próxima vez que eu for trazer uma nova ideia, talvez eu nem traga. Com certeza. Porque eu fui polida, eu fui silenciada. O que um bom líder faz? Ele vai te perguntar, por que você está trazendo essa ideia? Por que você trouxe esse ponto de vista? A gente contrata as melhores pessoas para fazer o trabalho para nós. Então, nós temos que tentar entender o outro lado. Às vezes, o colaborador não sabe como trazer uma ideia. Às vezes, ele não sabe elaborar o pensamento dele de uma forma estratégica, porque ele ainda não tem essa visão de líder. Então, ele vai trazer do jeitinho que ele vê. E, às vezes, esse jeito pode ser muito simples. Então, se o líder tem esse tato, essa empatia de olhar, poxa, o meu colaborador está num nível de conhecimento aqui. O que eu preciso fazer?
Ah, eu preciso incentivar ele a chegar aqui. Como que eu vou incentivar? Por que que você trouxe essa ideia? O que que você vê acontecendo que você não gosta? Ou então, o que poderia acontecer melhor? Aí você começa uma conversa, um diálogo realmente profundo. Realmente ouvir, né, escutar o que o colaborador tem, né, até porque uma equipe ela é formada, claro, tem o Uhum. líder, né, vai fazer a gestão das pessoas, da equipe, mas é formada por todo o resto, né, por todo Uhum. o conjunto. Então, não basta somente trazer a demanda mesmo e o funcionário colocar em prática. É preciso ter essa troca mesmo. Sim, essa troca é muito necessária. Porque, senão, por que nós teríamos líderes? Aí nós teríamos equipes autossustentáveis, porque cada um sabe exatamente o que precisa fazer, como precisa fazer, para quando precisa entregar. E aí que as empresas pecam muito, porque as empresas acham que os líderes deveriam só fazer a gestão do operacional, quando na verdade é um passo atrás que nós damos. Tem que ter planejamento. O que é o planejamento? É eu ter esse tempo de qualidade com o meu colaborador, eu ter rituais com ele para compreender aonde que estão os pontos cegos dele, para saber o que ele está entregando, quais metas, quais objetivos nós podemos desenvolver juntos, que são as conversas que realmente fazem o trabalho ser bem feito, porque aí você engaja, você motiva. Isso é pesquisa científica. Segundo a Harvard Business Review, quando a gente tem esse líder humanizado que traz esses processos, que traz esses rituais, a gente ganha em 30% de engajamento, mais de 20% de comprometimento. E o que a gente vê? As pessoas mais reclamando dentro das empresas. Ah, porque eu não vejo engajamento, porque eu não vejo comprometimento. Mas está aí a resposta. É simples, mas é difícil executar. Porque na prática do dia a dia, o que acontece? Ah, o líder tem muita demanda operacional, ele tem que ir lá correr, fazer essas coisas, e ele não para olhar na agenda dele de forma estratégica quanto que eu vou dedicar de tempo para a minha equipe. Quais rituais eu vou ter com a minha equipe? Eu vou ter reunião de time? Eu vou ter reuniões individuais todo mês com cada colaborador da minha equipe? Isso é saúde mental. Porque o líder precisa saber como as pessoas estão. Essas reuniões, muitas pessoas acabam temendo, né, uma reunião com o líder, por exemplo, já imaginam que vai receber um feedback negativo, ou já gela, fica imaginando, ai meu Deus, vou ser demitido. Mas é necessário Isso. implementar isso na empresa, ter esse olho no olho, gestor e colaborador. Com certeza. A recomendação que eu dou para todo líder é que ele deveria fazer essas reuniões individuais pelo menos uma por mês com cada colaborador. E aí não precisa ser uma reunião tão extensa, pode ser uma reunião de 30 minutos, 40 minutos. A questão é como você vai dividir essa reunião. Ah, o primeiro bloco da reunião eu vou utilizar para saber como é que o colaborador está, como é que está a vida dele, se ele está se sentindo bem, como que está a qualidade de vida dele, ergonomicamente, se ele, né, consegue ter a qualidade que ele precisa no trabalho. Aí depois você parte para algo mais denso. Aí a parte técnica, métricas, questão de entregas de trabalho. Então você tem um tempo de qualidade. A gente tem esse tempo de qualidade com a nossa família. Por que a gente não vai ter esse tempo de qualidade com os nossos colaboradores? Antonella, nessas reuniões, se o colaborador chegar com algum problema, alguma situação pessoal, e isso, de certa forma, vai afetar a produtividade dele no trabalho. Aquele momento ali para ele, de certa forma, vai trazer uma tranquilidade, um desabafo, para que também o líder saiba o que está acontecendo. Com certeza. Isso vai trazer, de certa forma, assim, para ele, uma confiança, saber que está sendo ouvido, e isso é positivo. Muito positivo, muito. Porque a gente não sai de casa e fecha a porta e fala, não, agora eu vou ser a Antonella profissional. Não é assim.
a gente traz o pessoal e o profissional no trabalho. Então, é muito importante ter esses diálogos abertos, porque não é que o líder precise ser um psicólogo, não é isso, mas ele entender, beleza, você está me contando isso, porque como que isso te afeta? Me explica como que isso te afeta. Porque aí o líder vai entender como que eu posso apoiar. Eu posso, talvez, tirar um pouco de demanda dessa pessoa? Será que eu posso flexibilizar os prazos? Como que eu posso adaptar para que essa pessoa tenha qualidade e continue produzindo e que seja uma relação boa para os dois? Porque todos nós vamos passar por problemas, por questões pessoais, faz parte da vida. Não tem como interromper a vida e dizer, licença, né? Agora então não vou trabalhar. Mas como que eu organizo essas duas coisas coexistindo de uma forma harmônica para todos? Isso é colaboração. E que parta isso do líder, que ele tenha um interesse em ter esse momento com o colaborador e não o contrário. No mundo ideal, no mundo que todos nós gostaríamos de ver, o colaborador já saberia que ele também pode pedir essa ajuda. No mundo ideal, o líder perfeito agiria dessa forma. Mas o que acontece no mundo real? Quando a gente se torna líder, não necessariamente eu tenho um treinamento formal para isso. Eu não estudo isso na escola, eu não estudo isso na universidade. Eu estudo algumas matérias, mas poucas. No nosso dia a dia, a gente não aprende a ser líder. Como que eu organizo a minha agenda de líder? Como que eu me comunico com os meus colaboradores? As pesquisas mostram que mais de 61% dos líderes que entram numa posição, eles se sentem despreparados. Virei líder, e agora? O que eu faço? Por onde que eu começo? Pois é. E a próxima pergunta que eu quero te fazer é como desenvolver hábitos, comportamentos de um líder humanizado. Só que a resposta, Antonella, eu vou pedir para você dar daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer um intervalo, mas é bem rapidinho e na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre líderes que curam. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta, viu só como era bem rapidinho o intervalo? A nossa convidada de hoje é Antonella Sátiro, que é autora do livro Líderes que Curam. Nosso bate-papo de hoje é sobre líderes humanizados. Qual a importância, de ter características de um bom líder? Como isso impacta na produtividade, no bem-estar, na felicidade dos colaboradores no ambiente de trabalho? Antonella, quais são as principais características de um bom líder? Você falou muito bem, mas de forma geral, na prática, no dia a dia. Primeira coisa, inteligência emocional. É o topo das habilidades em todas as pesquisas que nós vemos quando os líderes dizem o que me falta, o que eu preciso melhorar. Inteligência emocional, comunicação assertiva, pensamento analítico, pensamento estratégico. O líder também precisa saber ler os ambientes, então muita capacidade de observação, escutativa, que nós falamos, empatia. Então são muitas características e por isso que a liderança é tão desafiadora. Porque um bom líder, ele, claro, tem um pouco de todas as características, porque todos nós, como seres humanos, temos, mas ele vai ter que desenvolver ainda mais. Se ele quer liderar bem, se ele quer ter uma equipe engajada, motivada. Na sua avaliação, um bom líder, ele também deve ser sincero, no sentido de, chegou uma situação para ele, chegou um problema de um colaborador, da equipe, ele não sabe como resolver naquele momento. O ideal seria ele dizer, desculpa, não sei como resolver isso, preciso pensar, vou desenvolver, ou ele tentar dar uma solução rápida, assim, para tentar já resolver isso. Sempre a primeira opção. A honestidade, a transparência em primeiro lugar. Por mais que seja difícil, a gente precisa ter essas conversas genuínas. Olha, eu não sei, mas me dá tanto tempo para eu pensar numa resposta, para eu voltar com algo que faça mais sentido e que seja benéfico para todos.
Porque na pressa, o que acontece? Eu vou tomar uma decisão aqui muito rápida, porque eu preciso resolver o problema logo. E é aí que, às vezes, nós, como líderes, podemos errar. E errar de uma maneira que talvez não tenha como consertar. Porque na pressa pode ser que saia algo que você não queria dizer. Pode ser que você não tenha avaliado todas as variáveis da situação com calma. E aí você atropelou uma parte do processo. E aí isso impacta não só a pessoa, mas a equipe como um todo. Então é importante que o líder tenha essa consciência. Se eu coloco a equipe em primeiro lugar, eu vou tomar esse passo atrás, por mais que seja difícil eu admitir que eu não sei, mas eu não sou perfeito. Então, aí que entra a vulnerabilidade. Os líderes querem ser perfeitos e vestir uma capa e dizer eu sei tudo. Mas a gente não sabe, ninguém sabe. E quem fala que sabe tudo é mentira, é uma falácia. Somos humanos, imperfeitos. A gente sabe que tem muitas empresas que têm metas mensais, anuais, e tem aquela pressão sobre a equipe, sobre o colaborador. O líder, ele deve priorizar, acima de tudo, a saúde, tanto física quanto mental, do colaborador, acima da meta? Se você quer ter uma empresa humanizada, sim. Mas aí o que isso significa na prática? Isso tem que ser um direcionamento da empresa como um todo. Esse é o tipo de coisa que deveria estar numa cartilha de política da empresa. O que é mais importante? E como que eu faço esse balanço? Qual que era a meta? O que aconteceu? Qual que é esse delta dessa meta que eu posso diminuir? E se eu diminuir, o que eu faço com essa fatia que está ao léu? Eu vou redistribuir entre a equipe? Talvez isso seja algo para falar nas reuniões de equipe. Que é isso que o líder deveria pensar. Porque numa reunião de equipe, você pode trazer justamente um argumento como esse. Time, a gente está passando por uma situação desafiadora. O João está com uma questão, não precisa falar para as pessoas o que é. Como que a gente pode se ajudar? O que vocês sugerem? Porque aí você pensa como um time. A gente não faz isso no futebol, a gente não faz isso num jogo de basquete, no time coletivo? Pergunta para a equipe quais vão ser as estratégias do jogo, quem vai atuar onde. É isso. É simples, mas dá trabalho. Porque exige dedicação, exige comprometimento. O líder ele vai demandar mais da capacidade mental dele. Porém, os resultados vão ser muito maiores. Porque a gente sabe, né, Antonella, que os casos de burnout, adoecimento relacionado ao trabalho, têm aumentado muito nos últimos anos, né? Pós-pandemia, isso explodiu, não só no Brasil, mas no mundo todo. Como que o líder, qual é o papel, a responsabilidade do líder nesse sentido? Ele é responsável ou ele tem uma parcela de culpa, digamos assim, se um colaborador adoece por conta do trabalho? Existem muitos casos e cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Existem casos que você tem colaboradores que são workaholics, que têm sabotadores muito críticos e que podem se levar a essa própria situação sem ter uma conexão com o líder, porque aí é uma autocrítica muito grande. Mas também tem casos que o burnout é causado pelo líder, que daí não é líder, aí é o chefe. Por ser um chefe tóxico. Uma pessoa que reclama demais, que critica demais o colaborador, mas que não fornece as ferramentas para ajudá-lo, que foi o exemplo que a gente falou da conversa. Que não oferece esse diálogo. Está sempre comparando os colaboradores. Porque fulano faz melhor que você. Então, os casos de burnout
você tem que fazer uma análise muito profunda para entender a causa raiz. Da onde que vem? E não é matemático. 20% vem do líder, 30% vem do meu estilo de vida. Porque hoje, se a gente olha para o mundo, como que o mundo está? É um bombardeio de estímulos o tempo todo. Se você vive na cidade grande, quantas horas você fica no trânsito? O trânsito é estressante. Quanto tempo você fica nas redes sociais? E quanto tempo você está dedicando para a tua própria vida e para a tua saúde mental? A gente toma banho todos os dias. A gente faz a higiene do corpo. Mas a gente não tem a tendência a fazer a nossa higiene mental. O que é uma higiene mental? Eu faço uma meditação, eu tenho um tempo de qualidade, eu vou fazer um hobby que eu gosto. Mas eu vou me dar este presente, porque eu mereço. Afinal, eu trabalho 8 horas por dia. Então, você analisar ou tentar analisar a causa raiz. Mas é muito complexo. O líder, ele é responsável, né? Como a gente tem falado, pela felicidade, pelo bem-estar da equipe, da empresa. Como ele deve fazer a avaliação? Como que deve ser o monitoramento para ver se a equipe ela está engajada, se ela está feliz, né? Se ela está realmente assim se sentindo bem naquele ambiente? Existem várias ferramentas de análise de clima organizacional que você pode usar com a equipe e não é nada muito complexo. Às vezes você pode pegar, fazendo um Word, imprimir, fazer perguntas para saber como que as pessoas estão se sentindo, como que está a colaboração. Você pode fazer de várias formas. Essa é uma forma mais documental, né, para você ter os dados. Mas você pode fazer isso informalmente, perguntando para a tua equipe, numa reunião de time. Como estão as coisas? O que está acontecendo que a gente precisa olhar? E o que nós podemos melhorar? Com 2 perguntas muito simples, que são ferramentas que eu trago no livro, que eu ensino para as pessoas, você consegue ter um termômetro. O que falta para nós? Diálogo. A gente esqueceu de se comunicar. Porque o mundo está tão rápido, tão acelerado, que está todo mundo... Que a gente não para fazer o mais importante, que é ter a conexão com o outro ser humano. Conexões reais, conexões genuínas, verdadeiras. Com relação às empresas que adotaram o método híbrido, né, home office, como fazer, como ter essa conexão? Usando as mesmas ferramentas que eu acabei de te falar, só que online. Não muda, mantenha assim. Sim. Funciona. Óbvio que às vezes um computador, uma tecnologia afasta um pouco. Mas aí, o que o líder pode fazer? Trabalhar perguntas ainda mais profundas. Não necessariamente como você está, mas como estão as coisas na sua vida, como está a tua saúde física, a tua saúde mental, o que você tem feito por você. Uma hora a pessoa vai chegar no ponto que você quer. De novo, simples, mas difícil. E muito, né? Agora, com relação a feedback, muitas pessoas têm dificuldades, muitos líderes, gestores têm dificuldades em passar um feedback. Ou muitos deles, o que a gente percebe, né, ao longo da vida, conversando com amigos, experiências próprias, enfim. A gente lida com pessoas que também fazem questão de criticar e não trazem uma solução. Uhum. Isso é um grande problema e um fator muito que afeta muito, né, a autoestima do colaborador. O que fazer, o que não fazer no feedback? Bom, esse é um ótimo ponto, porque como temos 2 pessoas, a gente precisa analisar ambos os lados. O que o líder pode fazer e não pode fazer e o que o colaborador pode fazer e não pode fazer. Então, a gente tem dicas, né, para ambos os lados. Mas, como estamos falando da liderança, vou abordar primeiro a liderança.
Então, um líder precisa se preparar para um feedback. O feedback não é algo que eu simplesmente pego uma ação isolada e eu olho para aquilo, já vou dar o feedback. De novo, lembra que a gente falou, tem que dar um passo atrás, pensar, não tomar a decisão precipitada, porque o líder, às vezes, ele pode cometer erros. Se você pega já o colaborador ali na hora, no canto, é importante pensar qual foi o contexto, o que aconteceu nessa situação e como que o colaborador agiu. Qual foi a atitude dele? Foi uma atitude precipitada? Não foi? Esse colaborador sempre faz isso? Quantas vezes eu já ouvi fazendo isso? Porque até isso pode mudar no feedback. Porque se é a primeira vez que ele está fazendo, você vai dar um tipo de feedback. Porque você viu que foi algo que aquela pessoa se alterou naquele momento. Mas se o colaborador sempre faz, aí você tem que dar um feedback pensando já nesse contexto mais geral e quais são os resultados desse colaborador ter esse feedback tantas vezes assim. Aí você vai elaborar o feedback pensando nesse contexto, não na atitude. Qual que é o maior erro que os líderes cometem? Você é grosseiro. Adjetivo. O adjetivo ele pega na defesa da pessoa, a pessoa entra em reação defensiva. Então, tudo importa. Olha o raciocínio que a gente está desconstruindo aqui. Então, não é tão simples assim eu ir lá e dar um feedback. Eu preciso elaborar. E aí, elaborar com o contexto, elaborar como que isso impacta tanto para a pessoa, para a performance dela, quanto para a equipe. Porque daí a pessoa começa a perceber, eu não estou só afetando o meu entorno, eu estou afetando toda a minha equipe. O senso de pertencimento muda. O que eu gosto muito de dar em feedback, que eu falo muito isso no livro, eu gosto muito de fazer uma pergunta, muito simples. Eu não vou dizer que é um feedback, não vou chamar para um feedback, gostaria de conversar com você. Falou em feedback, as pessoas já tremem nas bases, já fica com medo. Então, eu queria trocar uma ideia contigo, de uma forma informal, tranquila. Naquela situação, me conta um pouco mais, Tabata, como que você reagiu? O que aconteceu naquele momento? Você vai me contar? E você vai me dizer, 95% das vezes as pessoas falam, eu agi de uma forma rude, eu tive uma ação impulsiva. De novo, o diálogo é batata, teste. Testa e depois me conta. As pessoas falam. É só abrir a conexão. Só que a gente esquece. Porque a gente começou a se tratar como máquina. Sim. Eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer tudo sem ser humana, sem ter sentimentos. Antonella, o que não fazer vai ficar para o próximo bloco. A análise direta vai fazer mais um intervalo, mas é bem rapidinho e na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre um bom líder e como ele é importante, um líder humanizado para o bem-estar do ambiente corporativo. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e a nossa convidada de hoje, eu te lembro, é Antonella Sátiro, mentora de líderes, palestrante e autora do livro Líderes que Curam. Olha só a imagem desse livro que ficou lindíssimo, aliás. Ao longo do programa, ela trouxe aqui, abordou sobre a importância de um líder humanizado para uma boa gestão da equipe, para que isso se reflita, é uma consequência na produtividade. Líder mais motivado, ele produz mais, ele fica mais feliz. Você falou sobre hábitos, comportamentos de um bom líder, um líder humanizado, que ouve, que tem uma escuta ativa, que tem ali troca ideia, de sim. forma informal, você falou isso. Sim. Trocar ideia com o colaborador, com a equipe, o quanto isso é importante. Agora tem um outro lado. Há muitos líderes que acham que são bons líderes, mas às vezes cometem alguns equívocos ou por falta de conhecimento, enfim, cometem alguns hábitos, alguns comportamentos que são prejudiciais
para a equipe, para a empresa, quais seriam? Bom, então estamos falando de comportamentos tóxicos, que todos nós temos. Todos nós vamos ter comportamentos tóxicos em algum momento. Mas por que eu tenho esses comportamentos tóxicos? Porque eu não tenho autoconhecimento? Porque eu não percebo as minhas próprias emoções, as minhas próprias ações? Então, olhar sempre para a causa raiz, para os porquês. Mas agora respondendo, então, o que isso resulta quando eu não tenho esse autoconhecimento, quando eu não me olho, quando eu não me observo como líder? Eu, às vezes, posso não ouvir o colaborador, não dedicar tempo para ele. O próprio, às vezes, não dedicar tempo pode ser um comportamento muito ruim, porque as pessoas precisam desse contato, dessa conexão humana. O líder que compara os colaboradores. Ah, mas João faz em 2 dias. Essa frase, por si só, já mata qualquer autoconfiança. O que o colaborador pensa? Ah, então eu sou burro, eu sou lento, Competente. incompetente, não sou bom o suficiente. Então, toda ação que um líder tem vai ter uma reação do seu colaborador. Se a gente para pensar como líder em relação a isso, eu percebo que a minha responsabilidade é muito grande. Não é só para com a empresa, é para com as pessoas. Porque antes das pessoas produzirem, elas são pessoas. E aquele feedback como marca, né? Sim. Para um feedback positivo, quanto isso faz bem, levanta a autoestima, dá mais força de vontade, né? Motivação. Agora, um feedback, não que uma crítica não possa ser feita, né? Ou mostrar que você cometeu um erro, que você cometeu uma falha no trabalho, mas a forma como levar isso para o colaborador é o desafio. Sim. Sim. Eu parto do pressuposto que todos nós podemos falar tudo. Mas tudo depende da forma que você fala. Ou quase tudo, né? Mas tudo vai depender do como você estrutura isso. A gente deu o exemplo de não usar adjetivos, falar do contexto, trazer a situação, fazer perguntas. Porque aí você traz de formas mais humanas. O tom de voz também faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por exemplo, até analisar a situação antes de dar o feedback. Ah, eu me planejei como líder para dar um feedback no dia tal, das 14 horas. Mas eu percebi que naquele dia o meu colaborador não está bem. Ele teve um problema familiar. E eu vi que ele está super quieto. Eu não dou feedback nesse dia. Porque ele vai receber de outra forma. Mesma coisa, você vai brigar com o teu marido, com o teu namorado, quando você olha o contexto, o que está acontecendo. Por que a gente, né, não pensa essas coisas também no ambiente de trabalho? Isso é habilidade humana. Eu olho para os meus comportamentos na minha vida pessoal, eu entendo qual que é o processo desse comportamento, como que eu ajo, e eu posso trazer essa mesma habilidade para o ambiente profissional. Eu não vou brigar com meu filho no ambiente do supermercado, sair gritando com ele. Eu vou esperar chegar em casa para dar um feedback mais elaborado. Pelo menos, né, como a gente vê que seria uma situação mais... ideal, né? Ideal, um mundo ideal. Só que o que acontece no mundo real? De volta, o mundo real é diferente. Então, como que eu consigo trazer um pouco desse mundo ideal para o mundo real? E aí eu tenho ferramentas para isso. Quando eu vou elaborar esse feedback, pensar qual vai ser o primeiro passo, qual vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro. Se a pessoa falar tal coisa, o que eu vou responder? Se a pessoa for por outro lado, o que eu, como líder, vou responder? Só que a gente só aprende isso na prática. Eu, por exemplo, eu tive uma situação, quando eu me tornei líder, logo no comecinho, que eu fui dar um feedback para um colaborador e ele começou a gritar comigo. Nossa.
Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas depois que aconteceu, o que eu falei? Preciso estar melhor preparada. O que eu posso fazer? Imaginar vários cenários. Isso. Antes de dar o feedback, elaborar planejamento e se eu der este feedback, o que a pessoa pode falar, quais caminhos ela pode seguir, como que eu vou reagir. Aí eu estou treinando o meu cérebro. De novo, simples, preparação, mas difícil de executar, porque às vezes a gente não tem esse tempo. Mas se eu começo a dedicar tempo para fazer essas análises, para fazer essa preparação, o quanto eu ganho de produtividade? 10 feedbacks que eu dê dessa forma, eu não vou mais precisar sentar, anotar. Eu já vou estar fazendo assim. Meu pensamento analítico e estratégico vai estar tinindo. Agora, como fazer tudo isso, né? É por isso que ela escreveu o livro. Exatamente. Líderes que Curam. Exatamente. Porque fica muito mais simples. O líder pode ter o seu livro. E ali ele vai avaliando os comportamentos, as práticas que ele implementa na empresa para ver se está alinhada, né, com esse ideal. Sim. E no livro é muito interessante porque eu trago exemplos. Então, o livro ele é muito lúdico, porque eu conto histórias minhas que eu errei e que aí eu comecei a me perguntar sobre o processo, como eu posso ser melhor. Então, o livro ele saiu muito das minhas indagações de como eu poderia ser melhor. Porque, de novo, somos humanos. E quando eu ia buscar isso na literatura, quando eu ia buscar nas pesquisas científicas, você tem os dados. Mas aonde que está o conhecimento de como abrir esses caminhos? Como ser mais humanizado? A gente, de novo, não aprende nem na escola e nem na universidade. E é muito interessante, porque se a gente olha para as sociedades do futuro, esse ano, por exemplo, eu fui para a Estônia e para a Finlândia. A Estônia é o país que ganhou como melhor educação do Ocidente. Eles estão no ranking PISA como melhor educação. E eles ensinam as crianças, desde os 5 anos de idade, sobre ética, sobre respeito, sobre como identificar fake news. Então, eles estão trabalhando as crianças, a base da sociedade, para que essas crianças se tornem seres humanos muito potentes. Você já cresce como um adulto mais potente, você já vai tomar melhores decisões na sua vida. Mas a gente não tem essa realidade. Então, o que eu preciso fazer para criar essa realidade hoje? Eu preciso investir em mim. Eu preciso colocar máscara de oxigênio em mim para eu poder respirar, tendo hábitos saudáveis, tendo uma vida que eu goste, que eu me sinta bem, para eu ter tempo para estudar, para desenvolver as minhas habilidades e para aplicar isso no meu dia a dia. Mas a vida louca do jeito que é complexo, mas é possível. E pode ser leve. E pode ser leve. Porque isso é a cura. É a cura que a gente precisa trazer para a sociedade. É a cura que a gente precisa trazer para os ambientes profissionais. Porque as pessoas estão ficando doentes. O seu livro tem também alguns exercícios, né? Que o leitor ele pode ir preenchendo. E ali é muito prático, né? Sim, sim. Muito prático. Muito prático, porque tem um passo a passo. O que ser humano ama? Receita. Receita de bolo, receita para cozinhar. Não que as receitas sejam perfeitas. Não existe nada perfeito. Sempre vai ter alguma coisa que a gente pode melhorar. Mas que seja algo que traga facilidade. Ah, entendi. Então, para o feedback, vou me perguntar isso, eu vou desenhar essa frase. Ah, daí eu vou me perguntar isso, daí eu vou desenhar essa frase. É isso. É desconstruir os nossos processos mentais para a gente conseguir aplicar eles melhor e trazer isso de uma forma muito simples, que facilita a nossa vida. Aumenta o engajamento, todo mundo fica feliz. Quando todo mundo fica feliz, o que acontece? E a empresa lucra. Pronto. Quase 5 vezes mais, segundo pesquisas científicas. É comprovado. É comprovado. Antonella, quem quiser adquirir o livro, como que pode fazer? Ele está disponível em todas as livrarias do Brasil e também online. Então, dá para comprar em vários sites
ele tá bem fácil para todos. E tem também o seu Instagram. Apareceu na tela, mas vou pedir para você falar de novo. Antonella, com 2 L's. Antonella Sátiro. Sátiro com Y. Com Y, e também o meu LinkedIn, também o meu nome, Antonella Sátiro. Lá eu dou vários conselhos estratégicos, sempre estou compartilhando artigos nessa área e facilidades, passo a passo, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para a nossa vida se tornar mais leve. E dá para ser, né? Não tem por que ser um mau líder se você tem aqui na mão, gente, o livro Líderes que Curam, a mentoria da Antonella. Gente, é incrível, é só colocar em prática. Foi um prazer te receber aqui, muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. E o Análise Direta fica por aqui. Para rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.